Olá, galera da Loja do Concurseiro. Meu nome é Orlando Júnior, professor de Física, e hoje nós iremos começar o curso de questões comentadas de mecânica para o concurso do bombeiro. Nós temos a mecânica tanto no edital de soldado quanto no edital para oficial bombeiro. Então, esse nosso curso que começamos hoje supre a necessidade na parte de mecânica, tanto para oficial como para bombeiro, para oficial como para soldado. Em vários estados do Brasil nós temos essa parte de mecânica nos dois editais. Vamos começar com a primeira questão, uma questão envolvendo trajetória de um corpo. A primeira questão nos diz o seguinte: uma pessoa num trem em movimento com velocidade constante em um trecho retilíneo de ferrovia deixa cair um objeto pesado. A trajetória do objeto para qualquer pessoa dentro do trem será... Veja bem, o objeto ele vai estar com a mesma velocidade do trem. Então, nós temos o objeto dentro de um trem em movimento com a mesma velocidade do trem. Ok? Se o trem, por exemplo, se movimenta a 300 km horários, um trem-bala, muito conhecido lá no Japão, por exemplo, um trem-bala, 300 km por hora. A pessoa que está dentro do trem também se encontra com 300 km por hora. O objeto que está dentro do trem, que ele fala que é um objeto pesado, também está a 300 km por hora. Eu quero a trajetória do objeto para qualquer pessoa dentro do trem. Então, dentro do trem, o objeto, por exemplo, se eu tivesse aqui uma luminária, que ela cai, quebra essa luminária e ela cai, ela, em relação a qualquer pessoa do trem, ela está com uma velocidade também de 300 km por hora. Então, aqui dentro do trem existe o que nós conhecemos como repouso relativo. Repouso relativo entre a luminária e a pessoa que está dentro do trem. Então, se existe repouso relativo, os dois estão com a mesma velocidade, tanto a pessoa como o objeto, a trajetória vai ser sempre uma linha reta ou retilínea. Em relação a uma pessoa que está aqui fora no solo, a trajetória vai ser um arco de parábola ou uma trajetória parabólica. Para quem está fora no solo, vai conseguir enxergar isso aqui, ok? Então, nós vimos aí que uma pessoa num trem em movimento com velocidade constante, em um trecho retilíneo de ferrovia, deixa cair um objeto pesado. A trajetória desse objeto que cai para qualquer pessoa dentro do trem será uma trajetória retilínea ou linha reta, tá? Para quem está dentro, para quem está fora, vai ser uma trajetória parabólica, um arco de parábola. Beleza? Então, a primeira questão nós resolvemos, trajetória retilínea. Vamos lá. A nossa segunda questão versa sobre um trem de carga de comprimento 240 metros. Eu vou chamar o comprimento do trem de L. L igual a 240 metros. Ok? 240 metros é o comprimento do trem. Que tem a velocidade, tirando os dados, 72 km por hora. Significa que em cada hora ela percorre 72 km. E vai gastar um intervalo de tempo, ΔT, de 0,5 minutos. 0,5 minutos. Para atravessar completamente um túnel. Ele quer saber qual o comprimento do túnel. O comprimento do túnel eu vou chamar de X, beleza? Toda questão de cinemática, onde ele envolve o comprimento do trem e o comprimento do túnel,
sempre você vai ter uma somatória dos dois comprimentos. Sempre terá uma somatória dos dois comprimentos. Então, outro detalhe aqui, a nossa velocidade está em quilômetros por hora e nós temos o tempo em minuto. Porém, as nossas respostas estão na unidade metro, certo? A unidade que eu tenho aqui é o metro. Então, a primeira iniciativa que nós vamos fazer aqui, o primeiro trabalho, é transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. E essa transformação se dá do maior unidade para menor, eu tenho que dividir por 3,6. É um valor que se chega fazendo que 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora, 3.600 segundos. Fazendo essa relação, nós vamos ter que a divisão é o fator 3,6. Beleza? Então vamos lá dividir aqui, ó. 72 dividido por 3,6. Eu vou tirar a casa decimal de dentro e jogar um zero para fora. Sempre faço isso. Tiro a casa decimal de dentro, jogo um zero fora. Nós vamos ter que fica 720 por 36. 72 por 36 dá 2. 2 vezes 36, 72. Para 72, nada. Abaixo zero, nós completamos o zero aqui. Então, nós vamos ter o valor de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. E aqui nós temos outra transformação. Nós temos a transformação de minuto para segundos. Minuto para segundos. E esse valor que eu levo de minuto para segundo, galera, um minuto tem sempre 60 segundos. Então, basta eu multiplicar por 60. Eu faço a multiplicação por 60. Então, vamos lá. Vamos transformar bem aqui. Então, eu tenho 0,5 minutos vezes 60. Isso aqui me dá um intervalo de tempo de quanto? A metade de 60, que são 30 segundos. Certo? Meio minuto equivale a 30 segundos. Beleza? Então, nós já temos aí os valores de 240 metros. Nós temos os valores de 240 metros, que é o comprimento do trem. A velocidade, que era 72, passou a ser 20 e o ΔT 30 segundos. Beleza? Então, nós temos 240, 20 agora e 30 segundos. Vou botar esses valores aqui. ΔL 240 metros, tá? A velocidade, que era 72 quilômetros horários, nós transformamos para 20 metros por segundo, só para relembrar. O ΔT, eu tinha que era meio minuto, nós passamos para segundo, ficou 30 segundos. E eu quero o comprimento do túnel, tá? O comprimento X é o que eu quero. Então, nós temos aqui a variação do espaço, vai ser sempre X mais L, sempre comprimento do veículo mais o comprimento que eu quero determinar, tá? Então, eu vou achar aqui, ó, ΔS é a velocidade vezes o tempo, ΔT. Ok, galera? Tranquilo? ΔS, X mais L é a somatória. A velocidade eu transformei para 20 vezes ΔT, que é 30 segundos. 72, passei para 20, 0,5 minutos é 30 segundos. Então, fica X mais 240 igual esse produto, 20 vezes 30, 6 e 2 zeros. Ok? 600. Passando para lá, nós temos 600 menos 240.
que dá um comprimento de 600 menos 240, nós temos um valor final 0, tá? Aqui em prestão fica 6, 10 menos 4, 6. E aqui fica 4 menos 3, 5 menos 3, né? Nós temos aqui, emprestou 1, fica 5, né? Emprestou 1 para cá, empresta 1, fica valendo de 5. 5 menos 2 dá 3, 360. Que a soma 0, 10 vai 1, 10 vai 1, 5 e 1, 6. 360 metros é o valor que eu estava procurando. Ok, galera? 360 metros. Lembrando que nesse tipo de questão, que um móvel atravessa um túnel ou uma ponte, sempre o espaço percorrido, coloca bem aqui, o espaço percorrido pelo móvel sempre será o comprimento do carro mais o comprimento do túnel ou da ponte. Sempre será a somatória dos dois comprimentos. Melhor dizendo, colocando aqui, esse valor aqui, na realidade é o L. Esse valor aqui é o L, tá? Esse valor é o L. E esse valor aqui é o X, que é o comprimento do túnel da ponte. Ok, galera? Por isso que esse espaço percorrido aqui, ó, é sempre a soma do comprimento do veículo mais o comprimento do túnel ou da ponte. Ok? Então, a nossa resposta, 360 metros. Ok? Vamos passar para outra questão agora. Vamos passar para outra questão. Próxima questão. Essa questão caiu na Academia da Força Aérea Brasileira. Falar o seguinte: um automóvel percorre uma distância AB de 250 km, com velocidade média nesse trecho AB. Tá? No trecho AB nós temos 250 km. E a velocidade média nesse percurso foi 50. E uma distância BC, ele divide em dois trechos, 240 km, com velocidade média de 120 km por hora, conforme a figura. A gente suprimiu a figura aqui, que já não tinha necessidade, tá? Mas a figura a gente vai colocar aqui e vai desenhar. E falar abrir é um trecho retilíneo. Qual a velocidade média no percurso? Beleza? Então, a figura é bem intuitiva, né? Você tem isso aqui, AB e BC. É um gráfico, na realidade, a figura, galera. Então, você tem aqui 250 quilômetros com a velocidade nesse percurso de... Vou colocar aqui uma outra cor para a gente trabalhar aqui. Beleza? Vou colocar aqui o azul, destacar melhor. A velocidade nesse trecho foi uma velocidade 1 de 50 km por hora. Beleza? A velocidade 2 do trecho no outro percurso foi 120 km por hora. Tá? Vamos aumentar mais aqui o percurso de B a C, tá? B a C foi 240 quilômetros. Vou colocar bem aqui o C, 240 quilômetros. Ok, galera? Então, repara bem. O que acontece aqui? Eu preciso achar, para achar a velocidade total em todo o percurso, eu preciso achar a velocidade no primeiro percurso, né?
que eu já tenho, no caso, a velocidade aqui, e a velocidade no segundo percurso que também ele forneceu. Porém, velocidade em um espaço, você tem um tempo. Então, eu vou ter que achar o tempo que ele gasta no primeiro percurso e o tempo que ele gasta no segundo percurso, ΔT, no intervalo de tempo. Ok? Nós sabemos que para uma velocidade de 50 km por hora, para uma velocidade de 50 km por hora, aqui ó, 50 km por hora, nós temos a distância sempre percorrida de 50 km, 50 km em uma hora, ok? E assim vai. Cada hora ela percorre uma 50 km, baseado na velocidade que ela tem. Então, 100 km será em 2 horas. E assim sucessivamente, tá? Então, se cada quilômetro, cada uma hora ela aumenta 50 km, nós continuando isso aqui, essa regra de 3, eu vou determinar que para 250 km, sem precisar fazer cálculo, nós vamos ter 5 horas de trecho, 5 horas nesse trecho de 250 km, beleza? Então, nós vamos ter a cada 50 km uma hora. Então, vamos lá. 2 horas 100 km, 3 horas 150, 4 horas 200, 5 horas 250. Então, o valor que eu estou procurando aqui vai ser 5 horas. Ok? E aqui, mesmo raciocínio, galera. Mesmo raciocínio. Beleza? Bora achar esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo que eu vou gastar em 240 km. Olha para a velocidade. Preste atenção na velocidade. O que a velocidade me fala? A velocidade fala que esse móvel no trecho 2, ele percorre 120 km em uma hora. Bom, regra de 3. 120 km em uma hora. Tá? Isso porque a velocidade é constante no trecho. Então, 240 km, que é o dobro, vai ser percorrido em 2 horas. Beleza? Então, achei aqui o intervalo de tempo. 240 km em 2 horas. Beleza, pessoal? Então, a velocidade média no trecho de A, que eu tenho aqui, até C, onde bem que ele dividia o trecho no meio B, beleza? A velocidade média nesse trecho de A a C, o trecho total de A a C, onde B é aqui no meio, que é 250 no primeiro percurso e 240 no segundo percurso. Essa velocidade média em todo o percurso vai ser o espaço total percorrido pelo tempo total gasto. 250 em 5 horas, 240 em 2 horas. Continuando, nós vamos ter aqui a soma dos dois comprimentos, pela soma dos dois intervalos de tempo. Beleza, pessoal? Só relembrando aqui que nós temos sempre que determinar o tempo que ele percorre. E uma forma de você fazer, como a velocidade é constante, nós vamos ver aqui, voltando um pouquinho, que essa velocidade ela sempre é uma regra de 3. Então, nós temos o seguinte, que o espaço total percorrido na questão, nós tivemos 250 quilômetros, ok? E o segundo espaço foi 240 quilômetros, tá? 240 km. Ok? km, desculpa. Vamos lá. 240, voltando aqui na canetinha, km, tá? Nós temos aqui o tempo percorrido para 250 km foi um tempo de 5 horas. Mas o tempo percorrido para 240 km foram 2 horas. A velocidade aqui no percurso era 50, certo? E a velocidade aqui era 120. Então, nós vamos ter um total de espaço percorrido, 250
mais 240, isso aqui dá 490 quilômetros. 490 quilômetros. E o tempo, 2 horas mais, no caso, 5 horas mais 2 horas, 7 horas de percurso. Beleza? Calculando isso aí, o espaço total percorrido e o tempo total gasto, galera, nós vamos ter que a velocidade média no percurso é ΔS sobre ΔT. Beleza? Lembra disso aí. A velocidade sempre é inversamente proporcional a quem? Velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Então, ΔS, nós temos 400, temos um espaço percorrido total 490 em 7 horas. Isso aqui, nós vamos ter um total de 49 por 7 vai dar 7. E acrescenta um zero. 70 km por hora é o espaço total percorrido para esse percurso total, tá? O percurso de A até C, eles desenvolvem com uma velocidade média de 70 km horários. Ok? 70 km horários. É a velocidade que eu determinei, galera, nesse percurso total. O interessante é a gente saber que para desenvolver uma questão dessa, nós não precisamos estar calculando a velocidade pela fórmula ΔT1 é o espaço sobre a velocidade. Tudo bem, eu posso fazer isso aqui, só relembrando para vocês, eu posso fazer assim também. O ΔT1, voltando aqui, pode ser o espaço 1 pela velocidade 1, tá? O ΔT1. Porém, eu posso calcular pela uma regra de 3 esse tempo. O ΔT2, eu poderia ter feito aqui o espaço 2, tá? Espaço 2, melhorar isso aqui. Okay. O espaço 2 pela velocidade 2. Beleza? Vou colocar melhor aqui. O ΔT2. Nós poderíamos ter calculado também. Perdão, ΔT2. ΔT2, assim como nós calculamos aqui, vai ser o espaço 2 pela velocidade 2. Porém, não há necessidade de aplicar mais uma fórmula, porque nós vimos o quê? Que se em 50 quilômetros percorre em 1 hora, em 250 fazendo a proporcionalidade chegamos em 5 horas. A mesma coisa aqui, a proporcionalidade, galera. Sempre proporcionalidade, quando a velocidade é constante. 120 em 1 hora, 240 em 2 horas. E aí nós chegamos no resultado final, que é a letra B. A letra B. Ok? Esse seria o resultado final da nossa questão que caiu na Academia da Força Aérea Brasileira. Tá? Vamos passar para outra questão. A nossa próxima questão é uma questão boa, uma questão da prova da FUVEST, tá? Nós temos aqui a questão da prova da FUVEST, que é uma questão boa, tá? Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem sua viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, considerou o marco zero uma origem, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa no ponto combinado pela Marta e pelo Pedro. No entanto, quando ela já estava no marco quilométrico 10, quando ela já tinha passado 10 quilômetros do ponto de encontro, tá, galera? Ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que a Marta já estava 10 quilômetros à frente quando o Pedro passava pelo marco quilométrico zero, que era a origem. Tá ok? Pretendendo continuar sua velocidade com velocidade média de 100 km por hora. O Pedro passava pelo marco zero, ela ficou sabendo que ele passava pelo marco zero e que ele pretendia continuar sua viagem com uma velocidade média de 100 km por hora.
Mantendo-se essas velocidades, então a velocidade da Marta constante de 80 e a velocidade do Pedro constante de 100. Mantendo essas velocidades, seria possível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com a indicação D. Ele mantendo essas duas velocidades, a Marta na frente com 80, o Pedro atrás com 100, e no início eles estavam separados de 10 quilômetros. Ele quer saber qual é o marco quilométrico que eles vão se encontrar. Então vamos lá, vamos fazer o esquema aqui para a gente desenhar esse esquema da questão, dessa nossa questão. Então nós temos aqui, eu vou determinar uma origem, tá? O móvel está passando na origem com a velocidade 1, vou chamar essa velocidade 1, de 100 km por hora. 100 km por hora. O outro móvel, que é o da Marta, está 10 km na frente com a velocidade 2, tá? Vou colocar móvel aqui, mas seria a Marta e o Pedro, não é isso? Velocidade V2 com 80 km por hora, tá certo? Nós vamos calcular o tempo de encontro aqui, galera, o tempo de encontro a partir da origem, tá? O tempo de encontro, eu falei para os senhores que quando dois móveis se movimentam no sentido contrário, já dei esse toque aí para algumas turmas que estudam aí com a gente, mas agora para os senhores aqui da loja, do concurseiro, vamos dar esse bizu também. Vamos passar para vocês. Que o tempo, o ΔT, intervalo de tempo, quando eles estão no mesmo sentido, ele vai ser sempre a distância entre os dois móveis pela velocidade V1 menos a velocidade V2, tá? Quando eles estão no mesmo sentido. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que sai direto esse tempo de encontro. O que vai mudar quando estiver em sentidos contrários? Muda o sinal. O sinal aqui passa a ser a soma. No mesmo sentido, V1 menos V2 representa a velocidade relativa entre esses dois carros, tá? Então, esse tempo de encontro entre os dois amigos vai ser o espaço que separa os dois amigos, nesse caso 10 km, que ela já estava passando no quilômetro 10, e aqui é 0. Se aqui é 0 e esse quilômetro aqui na estrada é o marco quilométrico 10 km, então se isso aqui é 10, ela se encontra a 10 km na frente dele. Posso concluir que ela se encontra a 10 km na frente dele. Beleza? Então fica a distância entre eles pela diferença da velocidade. A velocidade maior menos a velocidade menor, que é a da Marta, que está lá na frente. Então, isso aqui vai ficar ΔT, tempo de encontro, vai ser 10 dividido por, a diferença, 20. 10 por 20. Esse ΔT, posso simplificar um zero em cima com zero embaixo, nós temos 10 dividido por 20. E simplificando zero com zero, ΔT vai dar meia hora, que é o tempo que eles vão levar para se encontrar, meia hora. Beleza? Ele quer saber na questão, e não quer saber o tempo de encontro, mas eu determinei o tempo que ele é preciso. Eu preciso saber qual é o tempo que eles vão se encontrar. Ele quer saber qual o marco quilométrico lá na frente que eles estarão juntos novamente, já que eles combinaram se encontrar no marco 0, tá? Ele quer saber qual lá na frente. Para isso eu posso usar o móvel B, que ele está passando na origem. Quando eu uso o móvel B, eu calculo a distância efetiva que ele se movimentou em meia hora. Então, o espaço percorrido pelo móvel B vai ser a velocidade do móvel B ou do móvel 1. Perdão, aqui seria o móvel 1. Vamos apagar aqui. Vamos colocar o móvel 1 como referência, que está passando na origem. Espaço percorrido pelo móvel 1
vai ser a velocidade do móvel 1 que está passando na origem vezes o ΔT. Claro que nesse caso aqui é pessoa, mas eu estou deslocando com... Eu estou considerando que eles estão dentro do veículo, né? Porque essa velocidade de 100 km por hora e 80 km por hora não é uma velocidade normal de caminhada, mas sim de veículos. Tudo bem. Então, ΔS1 vai ser a velocidade que ele mantém na hora que ele passa da origem, que é uma velocidade constante de 100 vezes o intervalo de tempo que ele leva para o encontro. Qual foi o intervalo de tempo para os móveis se encontrarem no encontro? Até o encontro passaram-se 2 horas, certo? Desculpa, passaram-se meia hora, que é a distância pela diferença das velocidades, meia hora. Então vai ser 100 vezes meio. 100 vezes meio, nós temos 50 quilômetros. Significa que o móvel 1 se deslocou 50 quilômetros para encontrar o móvel 2, tá? Então, o encontro do móvel 1 com o móvel 2, quando um está passando pelo outro, tá? Vai se dar bem aqui, ó. Quando a ultrapassagem ocorrer, V1 e V2, eles vão estar passando na posição quilométrica em relação à origem, 50 quilômetros, tá? 50 quilômetros. Tu pode me perguntar, Júnior, se eu trabalhasse com o móvel 2, poderia trabalhar com o móvel 2, seria 50 km? Sim. Por quê? Com o móvel 2, você ia achar o espaço percorrido pelo móvel 2. Preste atenção. Espaço percorrido sempre é velocidade e tempo, não é isso? Velocidade e tempo. Qual é a velocidade do móvel 2? 80. Qual é o tempo que eles gastaram para se encontrar? Meia hora. Assim como eu fiz 100 vezes meia hora, eu poderia ter feito 80 vezes meia hora. A metade, meio de 80 dá 40. Então, nós teríamos aqui um espaço percorrido de 40 quilômetros. Desculpa, 40 quilômetros, não 400. 40 quilômetros em relação ao móvel 2. Ao móvel 2, o móvel B. Se eu tivesse chamado de A e B, móvel B, o móvel 2. Então, ele se deslocou 40 quilômetros. Como ele estava no quilômetro 10, ele se deslocou por 40, ele vai parar no quilômetro 50. Então, tanto faz eu trabalhar com o móvel 1 ou o móvel 2, móvel A ou móvel B, sempre vão fechar que eles se encontram no quilômetro 50. Porém, se eu adotar sempre o cara que está na origem, já vai me dar essa distância exata. Ok? Então, nós temos aí a resposta 50 quilômetros é a nova posição que eles vão se encontrar. Ok? Lembra sempre que esse tempo de encontro para duas velocidades, ele vai ser sempre o espaço entre eles, a distância entre eles, pela velocidade relativa. Tá ok? Nós vamos ter a velocidade relativa como sendo o espaço pela diferença no mesmo sentido, tá, pessoal? E o espaço pela soma em sentidos opostos, beleza? Então, no mesmo sentido, aquela velocidade subtrai lá embaixo, sentido contrário soma. E a nossa resposta é a letra D, no quilômetro 50, que a Marta e o Pedro voltam a se encontrar. Ok? Aí aqui a solução, beleza? Se nós tivermos, como eu falei, sentidos opostos, se os dois carros estivessem um ao encontro do outro, aqui embaixo é mais. Anota essa fórmula aí também. Se for sentidos opostos, é mais. Ok?